Muito bem, eu voltei, tive um pequeno recesso para aproveitar o carnaval, que foi bem aproveitado, mas estou de volta e para comentar sobre um assunto que muitos podem não gostar, que é política, misturado com cultura pop. Mas é preciso falar, porque é o que tudo indica, senhoras e senhores, comunismo e socialismo está na boca do povo. E pode não ser algo muito bom, por mais que eu queria que fosse. Bem, sejam muito bem-vindos de volta aqui ao Pensa Rápido, esse quadro do canal Quando Decidi Pensar, onde basicamente eu trago um assunto que está em alta, popular, sobre algum tema que realmente aí está acompanhando as últimas notícias e comento em cima dele, tentando ser de uma forma rápida, mas eu não prometo muito porque, bem, eu fracasso na maioria das vezes e o vídeo se estende muito. Bem, antes da gente começar, se você gosta do canal, gosta do conteúdo aqui, se inscreve, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação, porque o YouTube é complicado. No card que vai estar aparecendo aqui em algum canto, você pode conferir outros vídeos logo após terminar esse. Então fique ligado, porque vai ter muito conteúdo no canal e sempre vai ter conteúdo. Apesar dos adiamentos, dos enrolos, enfim, sempre vai ter. Relaxa que vai rolar. Mas sem mais delongas, vamos ao vídeo. Primeiramente, eu queria falar só algo. Até aqui, eu tenho alguns, tá? Não tenho todos, a maioria dos artigos eu leio pela internet, mas sim, eu sou um millennium, da geração Z praticamente, que é comunista, marxista, socialista, enfim. E eu tô aqui só com dois livros que eu tenho do coisa, que é esse aqui é do Engels, que é do socialismo utópico ao científico. Esse daqui do Karl Marx sobre o suicídio, que é muito bom, inclusive. Eu tenho um outro que está ali embaixo também, no meu quarto, que eu estou lendo, que é A Origem da Propriedade Privada, Estado e Família, do Engels também. E, enfim, eu estou mostrando isso porque, para definir bem o meu lado político, que eu sou de esquerda e tenho essas opiniões políticas e tenho esse pensamento. E definindo isso por quê? Porque independente do que você pense sobre mim, que vai falar que, meu Deus, é uma viagem que você está tendo, ou um delírio coletivo, ou você foi induzido a tal, não. É algo que acontece quando você enxerga, digamos assim, a realidade dos fatos onde a gente vive. E, bem, é o que eu penso. Se você pensa diferente, podemos conversar sobre isso. Não é preciso um ataque um ao outro. Podemos trazer debate, fazer com que ele cresça e floresça de uma forma boa, ao invés, é claro, de xingamentos. E bem, definisse isso daqui porque eu quero falar da maneira sobre como eu penso relacionado a como o comunismo, o socialismo está sendo abordado agora, mais recentemente, na cultura pop. Nós tivemos muitas citações em obras bem diferentes. A primeira é em The Last of Us, onde no último episódio da série, o Joel encontra o seu irmão Tommy, que está morando em uma vila, digamos assim. Não é um spoiler tão grande, tá? Mas ele está morando numa vila e aí eles começam a falar que as casas são compartilhadas, que tudo é compartilhado, que não há um governante específico, que é decidido tudo através de votação. E aí o Joel fala, isso daqui parece como o comunismo. E o Tommy, não é nada disso. Aí uma mulher que está com eles fala, não, é exatamente isso. E ele fica todo chocado, porque ele é aquele, por mais que ele seja latino, né, ele segue aquela ideia do sonho americano. Logo, para ele isso é tipo, caraca,
O meu sonho americano, na verdade, parece um sonho bem vermelho. E fora isso, também tivemos em Homem-Formiga Quantumania, né? Tem uma cena lá durante o filme onde as formigas que vão para o reino quântico, né? Aquelas formigas que o Hank Pym controla, que são controladas através da tecnologia, elas meio que constroem toda uma civilização em volta delas. E eu não vou explicar aqui o porquê, se você quer saber, vá ver o filme. E basicamente elas constroem uma civilização e tem uma fala que é muito curta, mas ele fala assim, olha, eu sei que o socialismo é uma palavra que veio com um peso muito grande, mas acho que devíamos conversar sobre, e aí ele é cortado e aí já vai e se desenrola o enredo. Também tivemos Atomic Heart, que é um novo jogo aí que saiu, que basicamente mostra a União Soviética ali, ela atingiu um certo apogeu da tecnologia, ela se tornou muito mais avançada do que os outros países e se tornou ali meio que um retropunk, que é uma tecnologia que é avançada, mas ainda tem elementos dos anos 30, anos 20, digamos assim, e as coisas acabam dando errados, as máquinas acabam se revoltando, né? E aí você como protagonista tem que impedir isso de acontecer. E é claro, é a Rússia da União Soviética. Temos todos esses polos e assim, muitos outros começam a surgir debatendo o assunto e trazendo eles de diferentes formas, até mesmo aqui no próprio Brasil, com criadores de conteúdo que você nunca pensaria, usando memes e referências de criadores como Gustavo ou como Ian, que são comunistas, que falam sobre o comunismo e tem aí os seus vídeos sendo usados pelas mais diferentes pessoas. E por que isso está ocorrendo? Bem, vamos primeiro olhar para os Estados Unidos, né? Para o grande e provavelmente o maior exportador de conteúdo cultural do mundo, né? Porque ele vende basicamente a sua cultura e a sua língua, de certa maneira. Recentemente nos Estados Unidos, tem 2 artigos que eu vi aqui e eu vou deixar na descrição, que por mais que eles apontem o comunismo como um grande vilão, é interessante ver a pesquisa que ele aborda, onde mostra que os jovens da geração Z e millennials estão muito mais propensos a terem críticas ao capitalismo e a apoiarem um movimento, apoiarem o comunismo em si, do que as pessoas mais velhas. Isso está ocorrendo porque nos Estados Unidos ele está passando cada vez mais por uma grande crise. E não é necessariamente culpa toda do Joe Biden. Ele tem, é claro, culpa no cartório, mas isso vem desde o governo do Trump, onde vemos ali os Estados Unidos passando por uma grande crise de desemprego, de questões salariais, de movimentos dos trabalhadores começando a crescer cada vez mais e com isso tendo cada vez mais jovens, por exemplo, endividados com os seus estudos, com as faculdades, porque nos Estados Unidos nós não temos, digamos assim, um Enem da vida, né? Nós não temos esse tipo de abordagem. Há bolsas de estudo, há esse tipo de coisa, mas é um sistema todo diferente. E é claro, quando o aluno ou o estudante tenta ingressar numa faculdade, ele ainda tem contas para pagar. E sem contar, é claro, o sistema de saúde dos Estados Unidos, que está cada vez mais precário e se mostra cada vez um problema maior pela sua gigantesca privatização, onde até mesmo para você tomar uma vacina você tem que pagar. Então, é de certa maneira natural esse crescimento, porque como o próprio artigo que eu lhe fala, é uma geração que está crescendo sem o suporte parental grande e sem aquela visão idealizada do sonho americano. Porque as outras gerações que tivemos, independente dos gigantescos problemas como guerra, guerra do Iraque, Guerra Fria, ainda assim havia uma certa ideia e dominância desse sonho americano, que agora está morrendo e se distanciando cada vez mais com as novas gerações. Então, com isso, é natural que isso se reflita com o conteúdo de arte, digamos assim, que é gerado a partir dos Estados Unidos. Porque a arte em si vai refletir a sociedade atual e, independente do que você pensa sobre comunismo, socialismo, as empresas não estão preocupadas com isso. Elas vão colocar esse tipo de coisa porque elas
se verem que está rendendo, bem, elas vão continuar fazendo. E como eu sempre falo, se nazismo fosse pop, bem, veríamos diversas empresas colocando uma suástica estampada nas suas logos. É, de certa maneira, um processo natural que vem se desenvolvendo, que vem crescendo e mostrando cada vez mais essa mudança entre gerações. E é impressionante olhar para isso, olhar para os certos políticos também que comentam sobre, com um certo medo e receio disso, porque eles sempre apontam, por exemplo, a Guerra Fria, que ainda é um grande problema nos Estados Unidos. Porque foi criada uma grande narrativa nos Estados Unidos durante a Guerra Fria e ainda é criado perante o fato de que os Estados Unidos era o protetor de uma ameaça muito maior que ainda viria, né? E eles apontam sempre para esse lado da história. E aí, há essa certa divisão entre a juventude que não sabe muito bem o que é real e o que não é. E nos artigos que eu li, eles apontam sempre a questão do Muro de Berlim, de Gorbachev, nunca trazendo os reais fatos por trás daquilo. E não estou dizendo que a União Soviética, por exemplo, foi um mundo belo e fantástico do que imaginamos como socialismo e comunismo. Não, teve problemas, foi uma experiência com problemas. Entretanto, é inegável o fato de que muito do que ocorreu foi escalado e alterado para manter uma certa visibilidade sobre o que é os Estados Unidos de verdade, né? E para manter aquela visibilidade e ideia, né, do que os Estados Unidos de que ele é uma potência, de que ele está ali para acolher as pessoas. E eu falei que ele é de verdade não pela questão de que ele é isso, de que ele representa isso, não, pelo contrário, de que ele simplesmente jogou uma bomba de fumaça para esconder o fato de que ele é um país mega imperialista que busca uma dominância global, não no sentido de dominar países, mas de ser a maior potência do mundo. E aí entra no quesito também da própria China, que está em uma crescente cada vez maior, que está se tornando cada vez mais uma potência econômica que pode e está se tornando cada vez mais provável dela superar os Estados Unidos. Vemos uma mudança no globo justamente nessas questões ideológicas que afetam não só as questões econômicas, mas também sociais. E aí afeta claramente a cultura pop, onde isso vai ser visitado por roteiristas, escritores, trazendo várias perspectivas diferentes. E aí entra no quesito de ser bom ou não, porque eu acredito que depende muito da situação. Temos, por exemplo, The Last of Us, que eu vi de uma forma positiva. Entretanto, traz aquela ideia de que, olha, isso só funcionaria após o fim do mundo, e não de uma visão como o próprio esse livro aqui aborda, né? Porque no The Last of Us nós temos muito mais socialismo utópico de uma região ali autossustentável pelas próprias pessoas em um pequeno polo do que um socialismo científico que é funcional e um método de governo prático baseado na nossa própria história, no materialismo histórico, né? E já, por exemplo, Homem-Formiga, há aquela piada sobre o assunto que transforma aquilo e meio que menospreza de fato. E Atomic Heart, eu ainda estou jogando o jogo, porque eu tenho a Game Pass, estou jogando ele ainda. Mas dá pra ver que ele também vai trazer certos elementos e nuances para fazer daquela figura de governo caricata, sabe? E por que eu digo isso? Porque vamos comparar Atomic Heart com, por exemplo, outros jogos, como Call of Duty Black Ops, né? Que você pode falar, ok, Atomic Heart é um mundo fictício, é um mundo retropunk, é uma fantasia, mas Call of Duty Black Ops tem zumbis até. E, enfim, tem Infinity War, acho que é isso mesmo, que é aquele que se passa no futuro também, tudo isso, mas ali dá pra ver uma abordagem séria, digamos assim, perante os Estados Unidos, que o inimigo é sempre alguém que está do lado de fora, é sempre alguém que vem do lado de fora. O próprio Modern Warfare 2 aborda isso. E aqui em Atomic Heart é muito fantasioso, é esse elemento fantástico de que, olha,
como isso na fantasia funciona, mas não na realidade. Então eu acho que assim, a gente precisa analisar com cuidado essas situações, porque Atomic Heart, igual eu tô falando aqui, ainda traz elementos interessantes sobre como funciona essa sociedade e também em como podemos contar histórias aplicadas dentro desse período histórico, sabe? Tem várias outras séries e obras que estão sendo desenvolvidas durante a Guerra Fria, por exemplo, que são muito boas, mas temos que analisar sempre com cuidado, porque sempre haverá um inimigo, sempre haverá um mal maior perante aquilo ali, sabe? E por que eu estou falando isso também? Porque eu vi o trailer de Tetris, né, que é o filme baseado no jogo Tetris, na criação do jogo. O que ele disse? Eu não falo russo. O homem mais poderoso do Partido Comunista está vigiando você e a sua família. A senhora sabe onde está o seu marido? O que está acontecendo? O mundo está mudando e a União Soviética não ficará para trás. Quer brincar com os caras grandes? Dá pra ver claramente ali que é um ódio gigantesco perante a União Soviética, onde basicamente os caras mostram, olha, o cara tá tentando criar um jogo que é gigantesco, incrível, mas a União Soviética não quer isso, então é melhor você vazar para os Estados Unidos, senão você vai morrer. E é basicamente isso que parece um enredo. Então acho que assim, analisar com cuidado cada situação e também analisar com cuidado essas próprias ideias que surgem, sabe? Eu não digo isso somente para gente, digamos assim, que já está meio que caída no funil, né? Que já consome esse conteúdo, que já faz parte desse movimento e estuda sobre isso. Estou falando também para outras diversas pessoas que espero que estejam me ouvindo, que entendam. Ouçam e entendam, para vocês não falarem também asneiras, né, sobre essas situações, para não confundirem as coisas. Para quem está estudando sobre a questão, estude, leia livros, aborde o tema, vá além. Não fique somente no plano de fundo, porque não se faz uma revolução com 140 caracteres em Twitter, sabe? Então, acredito que é isso. E, olha, no final das contas, o que a gente pode esperar desse futuro, dessa ideia que vem surgindo, crescendo cada vez mais, é que não é improvável da gente ver uma bolsa da Gucci, por exemplo, com uma foice e um martelo. Porque na situação atual, o capital é só o que importa para eles.